A maioria das pessoas não sofrem por falta de ideias. Muito pelo contrário, sofrem pelo excesso delas. E hoje eu quero conversar com vocês o porquê a gente tem tantas ideias e muitas vezes essas ideias elas são boas, mas elas nunca saem do papel. Então assim, eu particularmente sempre tive metas milimetricamente planejadas, pareciam perfeitas demais para que dessem errado, mas 90% das vezes elas não funcionavam. Então, para deixar mais factível, eu trouxe aqui alguns problemas que eu percebi que não só eu tenho, mas muitas pessoas têm para não conseguirem tirar essas ideias do papel e tornarem elas reais. O erro número 1: depender só de motivação. Eu já cometi muito esse erro de depender de estar motivada para poder fazer alguma coisa, para poder fazer aquilo que eu planejei, e não é assim que funciona. A gente tem que ter uma motivação para a gente saber o porquê a gente quer aquilo, mas a gente não tem que agir pela motivação ou só por quando está motivada. Por exemplo, desde o início do ano eu tinha pensado e planejado em voltar para academia. Eu até voltei. Esse ano, assim, eu tô muito desmotivada pra fazer algum tipo de exercício, pra ir pra academia, e era algo que eu gostava muito. E eu queria retornar esse hábito, eu queria retornar esse padrão, né, esse estilo ali de vivência, mas pra mim foi muito difícil porque eu não encontrei um motivo pra fazer aquilo. Na verdade, às vezes você até tem um motivo pra fazer aquela ação, mas ele não é um motivo suficiente que te impulsiona a colocar aquilo em ação. Então, assim, no início é importante a gente ter uma motivação, mas é muito importante a gente ter em mente que a gente não pode de jeito nenhum depender só dela. A gente tem que criar ali hábitos, né? Então, quando a gente faz todos os dias alguma coisa para chegar a algum lugar, aquilo vai se tornando um hábito, e aí você sente muita falta quando você não faz aquilo. Então, por exemplo, o exemplo mais falado que todo mundo fala, né? Escovar os dentes. Você não escova os dentes porque você está motivada a escovar os dentes, mas porque aquilo se torna um hábito pra você. Você só acorda, vai lá e escova os dentes. A mesma coisa se você começar a acordar e parar de escovar os dentes. Nos primeiros momentos vai ser estranho, mas depois você vai se acostumar com aquele mau hábito. Então, é tudo questão de o quanto você repete aquilo ao passar do tempo. E aí a gente vai pro ponto: como é que a gente resolve esse problema que a gente tem de agir só quando estamos motivados? Eu só faço algo que eu quero fazer, que eu gostaria de fazer, quando eu tô motivada, quando eu vejo aqueles vídeos motivacionais, quando eu vejo outras pessoas fazendo, e aí isso me dá vontade de fazer, eu vou lá e faço, mas depois eu paro e fica por isso mesmo. Então você entendeu o motivo. E o segundo, nesse caso específico, a gente precisa ter um bom planejamento. E não só um bom planejamento, tá? Você precisa ter um horário, vou dizer assim, um horário específico focado para aquela ação. Então, sempre que chegar naquele horário, você tem que fazer aquilo, independente se você quer ou não. Claro que imprevistos eles vão acontecer e aí você vai adaptar, mas a princípio, como é algo que você está criando, que você está começando, você precisa ter algo muito bem definido, um tempo muito bem definido para executar aquilo, porque senão você não vai executar. Então, por exemplo, da academia. Eu posso ir para academia de manhã ou à noite, porque à tarde eu tô no trabalho e não posso ir, mas eu posso ir pela manhã ou pela noite. Se, por exemplo, eu definir que vou para academia de manhã cedo, então de manhã cedo eu tenho que ir. E não ficar com aquela mentalidade de, se eu não for agora de manhã, de noite eu vou. Porque de noite você não vai. A realidade é essa, você fica adiando algo que você poderia fazer agora. Então não faça isso. O segundo erro, que é muito comum, é a questão do perfeccionismo e o medo. Então muitas pessoas elas travam e isso causa um problema muito grande. Eu diria até que um pouco maior do que você agir só pela motivação. Porque quando você é perfeccionista ou tem medo de agir, você geralmente nem chega a fazer. Você nem chega a dar o primeiro passo, você nem chega a fazer pelo menos uma única vez. Porque você fica tão travado, esperando que aquilo fique perfeito aos seus olhos, que você nunca coloca em ação. E o medo também, ele paralisa nesse sentido, porque você fica pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar.
e por isso você também não chega nem a dar o primeiro passo. Analise se você não dá o primeiro passo por conta do perfeccionismo ou por conta do medo. E se for por conta disso, o que a gente pode fazer para reprimir esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento? Terapia, brincadeiras à parte, mas entender que literalmente ninguém liga pra você. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas é literalmente isso. Ninguém liga pra você, então quando você tem em mente que as pessoas elas não ligam, se mesmo se elas virem de você, no outro dia elas vão esquecer. E assim, não esteja nem aí para o que os outros vão achar, só vá lá e faça. E não espere estar perfeito, porque não vai estar. E você só vai melhorar quando você começa a praticar. Se você não pratica, se você fica no mundo das ideias e sem colocar aquilo em ação, você nunca vai melhorar. Na sua cabeça, na sua mente, você tá melhorando. Você tá pensando ali e pensando assim, não, eu tô montando uma ideia, tô escrevendo a ideia, e a cada dia que passa eu tô melhorando a ideia. E aí você fica nesse ciclo de, a cada dia que tá passando, eu tô melhorando cada vez mais a minha ideia pra eu poder começar a fazer. E assim, isso é a maior armadilha que seu cérebro pode criar para que você não execute, para que você não faça por medo ou por perfeccionismo. O quarto erro é a sobrecarga de escolhas e fadiga de decisão. O que eu quero falar com isso? O excesso de ideias ou planejamento complexo, ele drena a energia do seu cérebro. Quando ele drena essa energia, você simplesmente perde a vontade de fazer aquilo e acaba levando à procrastinação. Basicamente é quando você idealiza tanto que o seu cérebro ele simplesmente fica cansado daquilo e ele não quer mais aquilo porque ele se cansou. E eu me vejo muito nesse cenário. Eu penso tanto, eu tenho tantas ideias, eu penso muito no que eu posso fazer, que acaba drenando muito a minha energia. E quando chega ali na hora de fazer, eu não quero mais fazer, porque eu tô cansada daquela ideia. E aí a gente tem uma diferença, tá? Entre o perfeccionista e, digamos que, o idealista. O perfeccionista, ele espera que aquela ideia ela esteja perfeita no padrão que ele criou no seu cérebro para que ele possa agir. O idealista é aquele que vive no mundo das ideias e cria tantas ideias que acaba se cansando daquele objetivo. E aí ele pode deixar o objetivo para lá, ele pode também já ter iniciado, tá, aquela ação e tudo mais, mas com o tempo ele vai começar a se cansar daquilo porque ele fica muito focado em construir ideias sobre aquela meta. E aí como é que a gente resolve essa sobrecarga de escolhas e a fadiga de ideias, ou a fadiga de decisão? Eu diria que o que tem funcionado pra mim, porque eu me vejo muito nessa situação, definir o tempo certo de pensar sobre aquilo. Eu não vou mais tomar conta do meu dia inteiro pensando sobre uma única coisa. Eu vou definir um bloco de tempo. Então, de X tempo, eu vou ficar ali imersa, vou focar naquele assunto, vou focar naquele objetivo. Durante o dia eu vou fazer minhas outras obrigações. Por quê? Se eu não colocar essa delimitação, eu passo o dia inteiro pensando sobre aquilo, eu passo o dia inteiro focada naquilo e acabo até procrastinando as coisas que eu precisava fazer. Eu acabo também me cansando meu cérebro sobre aquele assunto, porque eu pesquisei tanto, procurei tanto, que acabou cansando e desmotivando também, tá? Pra pessoas que é ansiosa e tudo mais, é difícil ter essa delimitação, né? Porque seu pensamento ele fica ali o tempo todo, sendo bombardeado por novas ideias. E eu não digo também, tá? Uma ressalva aqui, um parênteses. Eu não digo que, tô fazendo comida pra mim e aí surgiu uma ideia e você tem que ignorar essa ideia. Não. Anota essa ideia no papel. Surgiu uma ideia, anota ela no papel, no celular. E depois, naquele tempo que você definiu, você começa a pensar sobre aquela ideia que havia surgido antes na sua cabeça, né, na sua mente. E aí você separa aquele tempo para refletir sobre aquela ideia que você teve. Mas assim, não ficar pensando sempre naquele objetivo, naquela ideia no geral. Quando você define um tempo específico e um limite de tempo para pensar sobre aquilo, a sua mente ela se sente mais tranquila, ela fica mais tranquilizada. Por quê? Porque ela entende que você não vai ignorar aquele pensamento que você teve. Você vai pensar sobre aquilo, só que no momento certo, no tempo certo. Um terceiro erro também que é muito comum é a falta de recompensa. A falta de recompensa, ela pega e pode ser um motivo aí que faz você desanimar muito rápido.
O nosso cérebro, ele evita coisas que vai fadigar, ele evita coisas que vai causar um cansaço. Ele quer sempre aquilo que é mais rápido e ele quer sempre aquilo que vai causar uma sensação de bem-estar mais rápido também. Por exemplo, por que existe essa questão de vício no celular, a tal da dopamina barata e etc. Porque você tá ali liberando, obviamente, dopamina muito fácil e muito rápido pro seu cérebro. Então ele vai entender que aquilo está sendo bom porque é rápido, não causa dor, não causa um estresse. Isso aí vai ser uma consequência que vai vir depois, mas assim, de imediato, é um bem-estar imediato, enfim. Então para ele aquilo é bom, aquilo se torna algo bom. Mas quando você, por exemplo, tem que parar para estudar ele é cansativo, ele não traz o resultado imediato, você não fica inteligente imediatamente. Você aprende novas coisas, mas assim, às vezes você pode até não ver o valor imediato sobre aquilo que você está aprendendo. Ele causa dor, mas não dor física, eu digo dor mais de cansaço, de fadiga. E aí ele começa a querer evitar estudar. E aí começa a vir a procrastinação. Quando, por exemplo, eu vou separar 30 minutos para estudar, mas em paralelo a isso, eu vou dar uma recompensa para o meu cérebro. Eu não digo também uma recompensa rápida, como por exemplo, estudei 30 minutos e 5 minutos eu vou ficar no celular. Não falo sobre isso, porque você não vai ficar só 5 minutos, você vai ficar muito mais que isso. E quando você voltar para estudar, vai ser muito chato, vai ser mais chato do que o primeiro bloco de estudo. Mas eu falo de trazer uma recompensa que cause um bem-estar, mas que não seja uma recompensa tão barata assim. Por exemplo, eu vou separar 30 minutos de estudo. Desses 30 minutos, vou me dar 5 minutos de pausa, e nesses 5 minutos de pausa, eu posso fazer algo que traga uma recompensa para o meu cérebro, para que ele associe que, se eu estudar por tanto tempo, eu vou ter uma recompensa que ele quer. 30 minutos, 5 minutos de pausa, eu vou pegar uma barrinha de chocolate, não com uma barra toda, mas, por exemplo, um quadrado daquela barrinha de chocolate, e vou comer naqueles 5 minutos, um quadrado. Você sabe que chocolate libera dopamina também. Ele traz algo que causa prazer e bem-estar. O seu cérebro ele vai começar a fazer essas associações. Então, sempre que você for fazer uma atividade que você acha difícil, que você quer procrastinar, associe ela a uma recompensa rápida, uma recompensa que vai te dar um bem-estar mais rápido do que aquela atividade principal, que nesse exemplo que eu trouxe é os estudos. E eu trouxe um último ponto, eu vou chamar de ponto bônus. Entenda seu perfil. Gente, isso faz muita diferença. A questão do autoconhecimento faz muita diferença, porque você começa a entender o porquê você age como age, o porquê você faz o que faz, e isso acaba sendo muito bacana mesmo. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre os perfis comportamentais. Existem vários sites de teste, né? Vários sites de teste que você consegue ali, através de perguntas e respostas, entender mais ou menos em que perfil você se enquadra. Obviamente a gente não se enquadra a um único perfil específico, a gente pode ter vários perfis, mas geralmente um ou dois vão se sobressair sobre os outros. E assim, eu entendi que eu tenho um perfil muito planejador e um perfil muito analítico. Então, mais planejador e depois vem um pouco mais analítico. E assim, por eu ter esse perfil, eu sempre planejo muito. E os meus planejamentos, eles são muito bons. Como eu falei lá no início do vídeo, assim, eles parecem ser perfeitos demais para que deem errado. Só que eu não tenho perfil executor. E aí, por eu planejar muito e não executar, as coisas elas não saem do papel, as ideias elas não saem daquilo que eu planejei, elas só ficam no mundo das ideias, no mundo do planejamento, no caderno ali anotado. Entender o seu perfil vai ajudar muito, vai te guiar muito a entender como é que você vai agir, daquilo que você quer fazer, o que mais vai ser dolorido para você melhorar, para você realmente dar um foco sobre aquilo. Por exemplo, quando eu vou planejar algo, isso não me causa tanto desgaste assim, porque eu gosto, porque é algo que eu gosto de fazer de verdade. Aquilo ali eu sei que não vai me desgastar tanto, exceto pelo fato de eu pensar tanto naquilo que causa o que eu falei lá no ponto, acho que 3, sobre o desgaste cerebral. Enfim, o meu problema não tá aí no planejamento, o meu problema tá na execução. Então eu sei que a execução ela vai causar um desgaste maior para mim. Por eu saber disso, eu vou separar um tempo X para
executar, né? Para focar naquela execução. E lembre-se que essa mudança, esse também autoconhecimento, eles não acontecem do dia para noite. Ele demora, e demora bastante. E talvez assim, você nunca chegue no autoconhecimento, uau, eu sei tudo sobre mim, porque a gente também está em constante mudança, né? A gente não é um ser estático, a gente é um ser mutável, que se muda, que se adapta. Entender sobre esse processo, ele vai levar um tempo, mas você só vai entender quando você começa a se auto-investigar. E aí você vai reconhecendo os seus padrões de comportamento, você vai reconhecendo os seus gaps também. O recado que eu deixo pra vocês é que talvez vocês não precisem de uma ideia melhor, você já tem a ideia. Talvez você só precise dar uma chance para aquela ideia, colocar a alinhação para ver os resultados que você vai colher. E talvez os resultados eles não sejam imediatos, tá? Talvez eles demorem. Mas você vai colher. Quando você foca em algo e você se compromete com aquilo, você colhe algum resultado. Conta aí nos comentários quais ideias ou quais objetivos você quer muito alcançar, mas que você vem adiando ali ao longo do tempo e não tá conseguindo tirar do papel. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve, comenta, compartilha, curte, coloca também nos comentários ideias de vídeo que vocês querem que eu traga por aqui. E é isso, até o próximo.